Olá, meus amados irmãos, que maravilha, agora sim com um som melhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nesse canal EBD Comentada. E hoje nós estamos recebendo convidados especiais para mais um EBDcast, mais um tema interessante para as nossas vidas, um tema interessante para o ministério da igreja, um tema interessante para a vida daqueles que servem ao Senhor, que são chamados para o ministério, que têm um chamado ministerial na palavra de Deus. Comigo aqui, ao meu lado, Fabrício Lima, professor Fabrício Lima, dê sua boa noite, sua primeira palavra de hoje. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal EBD Comentada. E hoje, fazendo parte da bancada do EBDcast, nossos convidados especiais, evangelista Eliabe Marques, Valcinete Santana. Deus abençoe a vida de vocês. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da live, nós recomendamos que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para receber as postagens que vão ser feitas através do anfitrião do canal. Todos aqueles que estão nos acompanhando, sejam abençoados por mais esta live que vamos começar agora. Amém. Glória a Deus. Então, vamos aqui iniciar, falando com os nossos convidados, evangelista Pastor Eliabe. Eu chamo Pastor Eliabe, eu estudei com o Pastor Eliabe. Está salvo meu celular com o Pastor Eliabe, pastor, e missionária, Valcinete. Muita alegria recebê-los aqui. Dizer que naquela aula que fizemos lá da capacitação ministerial, a gente ficou pensando assim, não, vamos ter que falar mais a respeito disso, porque é algo primordial hoje. Hoje em dia nós temos, vemos muitos irmãos, muitos ministros perdendo um pouquinho a compostura, ou mesmo perdendo o controle da sua própria vida pessoal, no caso mental, psique. Então, antes de nós iniciarmos as nossas perguntas, a nossa introdução, o nosso contexto daquilo que nós vamos falar hoje, gostaria que vocês se apresentassem. Se a irmã quiser baixar mais o microfone aqui, pode baixar assim, isso aí. Tá bom assim, né? A gente se vê melhor. Pode começar pelo evangelista e depois a esposa. Queridos, graças e paz. É uma satisfação novamente poder retornar ao EBDcast, juntamente aqui com o irmão Anselmo, tratando um tema importante, atualíssimo para a liderança, para quem exerce uma liderança na igreja, no campo ministerial. E não só no campo ministerial, para toda a igreja, porque a nossa vida no dia a dia ela nos dá essa sobrecarga, e é importante nós lidarmos com as emoções, entendermos que nós somos seres humanos, que nós temos limitações, nós precisamos de descanso. Então, eu agradeço a Deus por poder estar aqui no programa EBDcast, onde temos aqui o nosso anfitrião, o Anselmo, juntamente com o Fabrício, que tem desempenhado um papel importante na produção, na divulgação desse conhecimento, no âmbito evangélico, e também não só evangélico, dos amigos também que queiram, que crescem com essas informações que são repassadas aqui. Então, meu muito boa noite, agradeço a oportunidade, que Deus possa nos dar aí uma noite, um debate, uma entrevista excelente, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmã. Eu quero desejar a todos que estão ouvindo o EBDcast, uma paz do Senhor. E falando aqui com o irmão Anselmo, que tentou me tranquilizar a minha presença hoje aqui, dizendo que eu ficasse calmo. E simplesmente o que vai acontecer aqui vai circular o mundo. Isso realmente conseguiu me deixar tranquila, Mas eu fico muito feliz. EBD, Escola Bíblica Dominical, mas que está sendo agora numa terça-feira, Isso. Então eu parabenizo a iniciativa e a ousadia de fazer um momento como esse, um momento... A palavra do Senhor diz para que nós não venhamos nos sentar na roda dos escarnecedores, mas a gente aqui se senta na roda dos esclarecedores, Para a gente levar esclarecimento para todos os irmãos que buscam a cada dia conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, com sabedoria. Então eu parabenizo vocês pela ousadia e em conquistar um espaço virtual produtivo. Amém. Glória a Deus. Olha, nós vamos abordar, na verdade, hoje um tema muito essencial, vamos aqui, o nosso versículo base de hoje, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Cuida de ti mesmo, e da doutrina, ou do ensino, dependendo
da tradução, e também persevera nessas coisas, pois fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que lhe ouvem. Então, é necessário nós entendermos isso, mas como é cuidar de nós mesmos? Né? Eu fico pensando, como eu vou cuidar de mim mesmo e do ensino, da doutrina? Nós vivemos num mundo hoje globalizado e num mundo que tudo é na pressa. Eu quero agora, seja agora, e é muito rápido. É produtividade, é cobrança de produção, é cobrança de desempenho, é relatório espiritual, é relatório financeiro, é relatório daqui, relatório dali. E muitas vezes o pastor ele se sobrecarrega, porque ele muitas vezes não pode contar com aquilo que ele precisa. Nós temos a grata satisfação na congregação Salmo 126, do nosso pastor, ele abraçou as pessoas, né, para a liderança, falou, olha, me ajude. Porque ele só falou assim, eu sozinho não dou conta. Então nós passamos a não ser só liderados por ele, mas passamos também a liderar a igreja junto com ele. Então a igreja ela tem prosperado. Porém, há muitos lugares que isso não acontece. Certo? Então, durante décadas, os pastores e os líderes espirituais eles têm carregado esse peso. Não é mesmo? Eles têm, né, uma responsabilidade imensa, né, dedicando suas vidas para guiar o ministério, muitas vezes em detrimento da própria família. Nós temos história de muitos pastores que deixaram o ministério por conta de perder a família. Ou seja, eles colocaram em primeiro lugar o ministério. Na verdade, nós aprendemos na Bíblia que buscar primeiro o reino de Deus. Então, primeiro é Deus. Segundo, a sua família. Eu sempre falo do ministério de Noé. Noé conseguiu levar toda a sua família para dentro da arca. Então é necessário nós começarmos pela nossa família. Depois sim o nosso ministério verdadeiro, ou seja, que é ser servo do Senhor. E aí nós vemos pastores passando por essa dificuldade. Temos aqui uma pesquisa que diz que 56% dos líderes religiosos eles enfrentam episódios de depressão. 56%. Né? Nós vimos na aula só falando a respeito dos hormônios e tudo mais. Aquilo, para nós, abre um leque de informações na cabeça. Né? Eu lembro que outro dia eu estava meio cabisbaixo. Eu lembrei, mas essa deficiência de vitamina B12. Porque tem conhecimento, pesquisa por aí. E aí eu fui tomar um coquetel de vitamina na farmácia. Pronto, melhorou. O ânimo voltou. Né? Nós temos 65% de pastores que se sentem solitários e isolados. Alarmante. Né? Temos em cada 3 pastores que está em risco, um está em risco de esgotamento, né? Do que é burnout. Burnout, como é que você fala isso aí? Burnout. Então, eu queria que a senhora desse uma introdução a respeito disso para nós, né? Assim, no contexto daquilo que a senhora preparou na aula, né? Falando dos profetas que passaram por dificuldades. Depois a gente vai começar a perguntar para a senhora umas coisinhas. Né? E o pastor também, por favor. Perfeito. A palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis, né, que nós somos criados, em Gênesis 3 vai falar, já no início fala da criação e fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E lamentavelmente houve uma queda, né, em Gênesis 3, o pecado entra, e o pecado, com a chegada do pecado ao mundo, né, entra o conflito humano. O homem passa a viver em conflito. E esse conflito ele vai manchar a imagem que o homem tem com Deus. E esse conflito ele permanece. Então, dentro da psicologia, quando a gente vai ver esse conflito, ele se estende, por exemplo, quando a gente fala de Freud, dentro da psicanálise, da construção da psicanálise, que é uma teoria dentro da psicologia, Freud ele vai falar, por exemplo, ele percebe, ele tem a percepção desses conflitos humanos, e ele constrói a ideia dentro da psicologia do id, do ego e do superego. Né? Muito embora ele não tenha extraído isso da palavra do Senhor, mas a gente pode levar isso para situações humanas como, por exemplo, mente, corpo e alma. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do id, o id é a parte instintiva, do prazer imediato. E aí a gente vai estar falando, por exemplo, do id dentro da psicologia e a gente trazendo, jogando uma luz
do cristianismo, diante disso, a gente pode estar falando do corpo, né? Desses desejos, dos prazeres do corpo, daquilo que o corpo deseja, os prazeres imediatos. E quando a gente fala do ego, né, sobre a luz do cristianismo, o ego seria a mente, tentando estabelecer um equilíbrio entre aquilo que o corpo deseja e a realidade que se coloca, né? E o superego seria o que a gente consideraria a luz do evangelho como a alma, né? Então, a alma que vem com toda aquela carga da questão do julgamento, daquilo que nós extraímos dentro da religião, dentro do conhecimento. Mas, enfim, a psicologia se constrói dentro desses conflitos humanos, assim como a igreja ela vem trazendo a proposta de tratar os conflitos humanos mais à luz não da psicologia, mas do evangelho. Entendi. Quando alguém assume um ministério e recebe o chamado e segue o ministério, a sua vida dentro do ministério, ela tem que perceber que a partir daí, não só ela vai ter os seus conflitos, mas ela vai passar a conviver e a viver com a demanda do conflito daqueles que vêm buscar o conhecimento de Cristo. Porque esses irmãos já chegam na igreja, eles já chegam em busca de respostas para os seus conflitos internos, né? Então, quem, por exemplo, segue dentro de um ministério, seguindo como missionário, além dele ter que sair, por exemplo, muitos missionários que saem, às vezes saem até da sua própria cultura, vão para outro país, aí ele fala do percentual quanto foi o percentual de pastores que estão com a síndrome de burnout aí? É 1 em cada 3. 1 em cada 3. Então, a síndrome de burnout nada mais é, pela tradução, né, de uma exaustão extrema. Então, você chegou ao máximo da sua exaustão. Então, uma pessoa que segue o ministério, se ela não tiver realmente um encontro com Cristo e um preparo emocional, fora essa questão de entender o funcionamento do corpo, ela vai estar fadada a chegar ao momento de exaustão. E a gente não fala somente, por exemplo, do pastor, do missionário, a gente falou agora há pouco sobre a família, que é fundamental. Uhum. Imagina que ele tem uma família, leva os filhos, esses filhos vão se deparar com uma nova cultura, uma escola onde às vezes eles nem conhecem a língua, eles vão ter que se adequar à nova realidade. A esposa vai ter que vivenciar junto a demanda dos filhos, né, porque eles vão sofrer por esse processo de mudança, que é um processo que a gente chama na psicologia de luto, né? Tudo que é uma perda dentro da psicologia a gente chama de luto. Então, aquelas crianças, ou adolescentes estão sofrendo luto. Perderam a sua referencial de comunidade, perderam o seu referencial de escola, e agora eles passam a vivenciar uma nova cultura, eles passam a ter que fazer aquisição de novas amizades, construir novas amizades, porque não tiveram. E aí o pastor e a missionária, eles vão ter que vivenciar junto com os filhos esse momento de conflito, né? Aí então, somando ao conflito pessoal, o conflito familiar, como foi dito, da esposa que vai ter que lidar, né, com o suporte ministerial, muitas vezes ela também leva a palavra, muitas das vezes ela tem que cuidar dos afazeres de casa, e dar ajuda no aconselhamento pastoral. Então, o pastor, se ele não entender, né, esse momento que o organismo dele pede para que ele tenha um repouso, um encontro com Deus e com ele mesmo, de reflexão, ele está fadado realmente a entrar nessa estatística. Porque se a gente for ver, por exemplo, Jesus Cristo, dentro do seu ministério, Jesus atendia multidões, mas tinha um momento que ele se recolhia isolado para orar, que era um momento que ele tinha um encontro com o Pai, um encontro com ele mesmo, né? Então ele precisava desse momento sozinho, ele se afastava inclusive dos apóstolos, pedia um momento de isolamento pessoal para que ele pudesse ter um momento de repouso, pelo cansaço da sua própria atividade na sua condição humana, né? Na verdade, a gente vê nessa parte de Jesus Cristo, ele iria para esse retiro, né, a dedicação que ele tinha na oração. Vamos ver, tem aqui, Catarina Bastos. Boa noite, a paz do Senhor, paz de Jesus. Estou aqui acompanhando. Orivaldo Oliveira, paz do Senhor. Estamos irmãos acompanhando. Fabrício. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante tratando sobre essa temática, saúde emocional no ministério da igreja.
A pergunta que eu quero fazer ao evangelista Eliabe Marques, quero que ele comente também a respeito dessa pergunta. Como o líder deve cuidar da saúde emocional enquanto serve no ministério? Primeiramente, o líder ele precisa se conhecer. Né? Cito aqui Augusto Cury, né, que é um psiquiatra muito conhecido, renomado no Brasil. Ele diz que muitos líderes eles adoecem porque eles cuidam de todos, menos de si mesmo. Exato. Então, não consegue lidar, não consegue saber os seus sentimentos. Às vezes, naquela ânsia de fazer tudo, abraçar o mundo, né? E aí ele chega ao momento de um esgotamento. Né? Então, a primeira coisa que um líder precisa saber, ele precisa se conhecer as suas limitações, conhecer os seus sentimentos, né? No momento de frustrações, ele saber lidar com aquilo. Porque hoje, eu sempre falo com a minha esposa, algumas igrejas, elas não têm problema de doutrinas, não tem problema de ensino teológico, bíblico. Muitas vezes o que falta são problemas relacionais, problemas de relacionamento interpessoal. Às vezes o líder não consegue, né, ter uma vida saudável para cuidar das suas ovelhas, não consegue lidar com esses sentimentos, não consegue absorver, não consegue. Por quê? Porque ele mesmo ele não se conhece. E isso aí acaba ele estando uma pessoa todo o tempo estressada, nervosa, muitas vezes ignorante. Né? Às vezes isso se dá até dentro da própria casa. Né? Por quê? Porque ele não conseguiu, né, entender qual é o papel dele de liderança. E nós temos que ter cuidado com esses sentimentos, com o líder. Por quê? Porque às vezes a gente acaba machucando pessoas. Às vezes uma palavra mal falada pode machucar alguém, pode entristecer alguém. E nós, como liderança, nós temos que ter todo esse cuidado. Né? Absorver os problemas, saber pedir a graça de Deus. E aí, para nós, e a saúde mental ela envolve vários. É tanto que quando Paulo recomenda seu filho na fé de Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Esse cuidado de ti mesmo, ele engloba tudo que pertence ao ser humano. Ele fala de cuidados com a saúde física, cuidados com a saúde emocionais, a saúde mental, com a questão da alimentação, com o cuidado com a saúde espiritual nossa. Nós não podemos, o líder não pode se afastar da palavra de Deus, ele não pode se afastar da oração. Inclusive hoje já tem estudos mostrando a importância da oração, que alguns campos cerebrais que eles ativam quando você ora. É por isso, e Jesus já fazia isso. Lá, principalmente o lóbulo frontal, né? O lóbulo frontal, lá, que é como o Raul falou, que é responsável pela questão racional, pela questão das decisões. Então o líder ele precisa se conhecer, ele precisa buscar conhecimento, além das Sagradas Escrituras, ele precisa também ter boas literaturas em relação a isso, aconselhamento pastoral, psicologia pastoral. Inclusive eu até recomendo ter o livro do pastor Moisés, um livro muito interessante sobre liderança, que inclusive ele viaja para Goiânia, ele está justamente fazendo esse trabalho para reeditar esse livro. É um livro pequeno, nós chamamos de ser um livro de bolso, uma leitura muito simples, mas também nós temos também uma outra literatura do próprio pastor Janiel Lopes, que ele é conhecido no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, porque ele é um pastor que publica seus livros pela CPAD. Então, sobre acompanhamento, sobre a questão da psicologia pastoral, ele trabalha sobre isso. Então, o líder ele precisa ter essas ferramentas. Por quê? Porque o líder, nós lidamos com todo tipo de pessoa. Todos os tipos de comportamento, temperamentos, você vai lidar e você tem que entender pelo menos o básico de psicologia, um básico de relacionamento interpessoais, para você lidar com isso e você mesmo se conhecer como pessoa. E aí vai o cuidado, a questão do esporte, a questão de uma atividade física, que isso aí é extremamente importante. Quando você faz uma atividade física, são liberados hormônios, você ter esse cuidado, ter um momento de lazer. Tem muitos líderes, e assim a gente conhece pessoas que dizem, olha, o meu marido faleceu, ou a minha esposa faleceu, nós nunca tivemos uma oportunidade de viajar,
de tirar um momento de férias. Inclusive, recentemente, tem um caso aí de um pastor, né, nacionalmente, que eu, inclusive, ainda há pouco eu estava vendo, que o pastor Paulo Júnior, né, que todo mundo conhece, né, e aí ainda há pouco eu estava, à tarde, eu estava mostrando para o Val, né, de um outro pastor, né, conhecido também, falando que ele tinha se afastado inicialmente justamente por essa síndrome de burnout, né, esgotamento físico, e aí uma das justificativas era que há 19 anos que ele não tirava férias. E agora você imagina pregando dia, noite, tarde, vivendo aquilo ali sem um descanso. Mas a gente vê esse descanso, né? Quando a gente fala do descanso de Jesus Cristo, vou parecer que estou por geral aqui, né? Ver o descanso de Jesus Cristo. Ele tinha esse tempo de descanso, ele tinha esse momento, né? Aí como o pastor estava falando, enquanto eu estava falando aqui, eu estava lendo aqui, que eu já ia falar, né? Aí só falou tudo que eu tinha falado, eu acho que já leu tudo, né? Fala a respeito do autoconhecimento, né? Primeiramente, né? Que devemos buscar reconhecer os nossos limites e entender quando precisamos de uma pausa. Muitos não precisam, acho que não precisam de pausa, não. Eu sou super-homem, né? Mas na verdade precisamos de pausa. O outro é renovação espiritual. O senhor falou também a respeito através da oração, né? O nosso alimento diário, a nossa busca pela intimidade com Deus. Porque não adianta só ler a Bíblia por ler. Você lê, você estuda, mas também ora, né? Fala aqui a palavra descanso sabático, que nós encontramos força necessária para continuar a jornada, né? A semana toda, correndo o tempo todo, de domingo a domingo, chega uma hora que o corpo vai falar assim, ó, olha eu aqui, né? E o terceiro é o apoio comunitário. Eu vejo o apoio comunitário muito importante para o pastor. Eu falo com relação ao pastor dentro de uma congregação. Ele tem que ter uma equipe que trabalhe em prol do crescimento da igreja. E essa equipe vai ajudar. E muitos problemas não vai nem chegar no pastor. Ele vai ser resolvido antes. Só vai chegar, pastor, aconteceu isso, já ajeitamos. Entendeu? O erro de muitos líderes é que eles não sabem delegar tarefas. Isso. Eu, dentro do meu trabalho, era assim. Eu pegava todo o trabalho e ia para mim. Né, Centralizador, né? Obra de engenharia. Isso. Centralizava tudo em mim. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Isso aí, se a gente for ver, o profeta Elias, né, ele retrata muito bem isso, Sim. né? O profeta Elias consegue, aquela multidão, o povo todo vem, eu acho que não, assim, eu acho que é somente essa, e a outra vez é quando a travessia do Mar Vermelho, que ele sai gritando, o povo todo junto com Elias, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas no momento que o profeta Elias é perseguido e que ele resolve se retirar, e hoje todos os teólogos já reconhecem que era um momento que ele precisava, que ele estava, alguns classificam... No momento da caverna, né? No momento da caverna, alguns classificam até como se ele já estivesse realmente num processo de depressão. Porque ele pediu a morte, né? Ele pede a morte, né? Então, nesse momento, Elias estava com todo o povo e de repente, quando é perseguido, todos aqueles que estavam com ele, se acabou aquilo ali, vão para suas casas, né? E ele fica sozinho. Então, esse momento do pastor, de que de repente a igreja está com ele e de repente ele se vê sozinho, né? Todo mundo vai para suas casas e o pastor está sozinho com a sua família. É importante falar nisso porque as demandas hoje dos pastores não é a mesma demanda pastoral que chega aos gabinetes pastorais de 10 anos atrás. Hoje, principalmente, existe um divisor de águas, que é o Covid, que provocou sérios problemas em toda a população. Então, a população vem crescendo índice, quando se mostra esse índice dentro da comunidade pastoral, isso se estende. Isso pode ser um subreflexo do que acontece com a população. Sim. Porque a população vem sofrendo um número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, A ansiedade cresceu ansiedade. bastante. Então, essas pessoas, muitas são membros da igreja, ou quando não, é um momento que elas procuram a fé. E nessa busca pelo conhecimento da fé de si mesmo, eles vão parar nos gabinetes pastorais. E o pastor, ele vai ter que lidar com isso. E muitos pastores, eles não percebem, e daí vem a necessidade do conhecimento, de uma literatura como... a gente tem que falar do Jamel Lopes,
pela CPAD, ele deveria ser um livro de cabeceira dos pastores. Por quê? Porque o pastor precisa entender que ele não pode espiritualizar certas coisas que são de cunho realmente da saúde mental, né? Da saúde emocional. Existe o espiritual, mas, mas tem o mental, o da alma, né? O que é uma das necessidades que se faz é as pessoas perceberem quando que é espiritual, quando é que alguém chega no gabinete pastoral e assim a gente percebe que é um aconselhamento pastoral ou quando ele precisa de um acompanhamento de um profissional. Porque é muito simples, por exemplo, para um pastor, quando alguém chega reclamando que está sentindo um mal-estar e ele acredita que esteja relacionado a um problema cardíaco ou a um diabetes, ele recomendar que se procure um médico. Mas quando ele percebe que alguém já ultrapassou o limite de uma tristeza e ele está num processo de depressão, já é visível, ou numa síndrome do pânico, ele sente dificuldade... Dá pequenos sinais, mas dá sinais. Dá sinais. Então, ele sente dificuldade de encaminhar esse irmão para um acompanhamento especializado, ou ele mesmo perceber que ele está chegando num momento de exaustão e ele começa a perder o interesse, né, por ele, pela sua atividade, pela família. Então, isso o corpo está sinalizando, porque esse duelo, por exemplo, interior, entre a fé e a ciência, que às vezes nós mesmos travamos aonde que é a fé e a ciência. E a gente sabe que o diálogo é perfeito. Não existe um duelo entre a medicina e entre a religião, né? Eu sempre digo assim, quando a religião e a ciência perceberem que é uma caminhada junto, porque a ciência, ela vem de Deus. Deus libera os conhecimentos ao homem para que se estabeleça aquilo que ele vem desenvolvendo. Se a gente for perceber, por exemplo, e como é a grandiosidade do conhecimento, que nós não conseguimos conhecer a mente humana. E a quanto se estuda? E pouco se conhece. Pouco se conhece. Né? E Deus nos deixa a medicina como alternativa para, enquanto nós permanecermos nesse mundo que ele diz, onde viveríamos a aflição, nós pudéssemos buscar ajuda. Quando a gente fala, por exemplo, daquela mulher do fluxo de sangue, que dilemas emocionais aquela mulher passava. Uma mulher que há 12 anos sangrava, né? Vivia isolada. Tida como impura, né? Tida como impura. Então aquilo gerava em que nela? Emocionalmente aquela mulher. Os traumas que ela carregava. Os traumas que ela carregava. Primeiro, já debilitada fisicamente por uma perda de sangue contínua, então fisicamente debilitada. Muito, né? Financeiramente. O próprio texto diz que ela gastara tudo, né? Todo o dinheiro dela. Financeiramente ela já estava desgastada, não tinha mais de onde tirar dinheiro. Convívio social. Né? Um convívio social. Um convívio social que lhe deixa emocionalmente em que situação? E aquela mulher, ela vê o momento de cura em Jesus Cristo. E se eu tocar somente na borda da sua orla, e ela crê naquela cura e se aproxima dele. E a medicina ali não existia. Então, quando Jesus vem para ser o nosso Redentor, ele já sinaliza um momento de cura de outras formas, porque ele não estaria mais conosco. Ele não estaria mais conosco. Ele disse que ele voltaria, mas ele não estaria nesse momento, que o Espírito Santo ficaria como nosso Consolador. Né? Ele estaria presente na nossa vida. Então veja que aquela mulher, ela foi em busca da sua cura. A sua cura emocional, porque quando Jesus a levanta, a primeira coisa que ele lhe chama, quando ele lhe dá a cura, é de filha. Alguém que há 12 anos era vista impura, mantida à margem da sociedade, ele acolheu ela. De filha, é acolhida. Então, é esse acolhimento pastoral que hoje ele se intensifica, porque muitos pastores, eles ainda sentem muita dificuldade de saber como fazer esse acolhimento. O pós-Covid deixou cicatrizes profundas, não só na questão de dizer assim, passamos a ter problemas pulmonares, problemas respiratórios, cardíacos, mas sim problemas emocionais profundos, devido às perdas. Muitas famílias
perderam, não tiveram oportunidade nem de velar seus parentes e amigos, e então foi um luto para superar, um luto muito difícil, o pânico que se instalou pelas perdas, né? Então são processos que nós ainda estamos tendo o ônus desse processo, o ônus emocional ainda está tendo que ser resgatado. Muitos já estão reclamando da memória, não estou vendo memória, minha memória não está mais Tem ligada. muitos casos, né? Disso. Da perda, as pessoas relacionam. E uma certa feita eu vi o pastor Silas Malafaia, né, que inclusive é psicólogo também, falando sobre isso. Que nós temos que ter o cuidado para não espiritualizar tudo. Porque quando você sente uma dor de joelho, você procura um ortopedista. Quando você sente uma dor de coluna, você procura, né, um médico. Quando você sente um problema do coração, você procura um cardiologista. Aí quando você está com problemas emocionais, mentais, aí já querem fazer um estigma. Não, isso aí é demônio. O diabo. Já está endemoniado, é uma opressão maligna. Então a gente precisa, é aquilo que Paulo fala, né, que é um dos dons do Espírito. Discernimento do Espírito. Saber o que é algo espiritual, algo que é o físico. Algo que é físico, algo que é de procedência do maligno, coisas que são materiais, a gente precisa discernir isso. Porque tem muita gente que vive, né, um extremado, né, exacerbado de tudo que é espiritual. Não. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, né, e com essa queda do homem, nós não tem jeito. Pastor, evangelista, quem quer que seja, você está suscetível a esses problemas. Né? Na minha área profissional, eu trabalhava, né, no Atuo Mais como negociador. E assim, eu sempre brincava com os alunos, digo, olha, qualquer um de nós podemos ser um potencial, né, causador de um evento crítico, né, de se envolver em uma crise. Você envolvido de uma forte emoção, você pode fazer situações, né, que inesperadas. Sai do controle. A pessoa diz, poxa, por que eu fiz isso? É porque ele não conseguiu administrar os seus sentimentos. Ele não conseguiu ter ali o domínio para tomar as decisões corretas. Ele não foi racional. E aí ele vai tentar medidas extremas que vão provocar. A gente verifica o próprio Moisés, né? Quando você falou em relação de sobrecarga, né? De ter muitos líderes que eles querem tudo para si. O próprio Moisés, ele vai questionar o Senhor. Olha, Senhor, não dá para eu conduzir esse povo aqui sozinho. Imagina aí, todo dia ele tinha que julgar as causas das pessoas. E milhões de pessoas, não eram? Milhões de pessoas. Né? Alguns estudiosos dizem que aí aproximadamente 3, 4 milhões de pessoas. Né? Se a gente for fazer uma contabilidade aí só de homens, tinha 600 mil, fora crianças e mulheres. E agora você imagina no meio do deserto, no meio daquele calor de 50 graus Celsius, ele administrando problemas, situações de briga, de vizinho, de contenda, de tudo. E aí ele chegou uma hora e disse, olha, furou minha tenda aqui. Tanto que o Senhor disse, calma aí, então vamos repartir, né, as atribuições, vamos escolher 70 homens aqui, homens cheios do Espírito, homens capacitados para administrar. Foi assim a escolha dos diáconos lá de Atos, né? Justamente, que chegou uma hora que os apóstolos não estavam conseguindo administrar, dar conta das questões da igreja, das questões da doutrina, da oração, com as questões administrativas da igreja. Mas isso não pode ser também a questão do cara fazer assim, não, mas se eu mostrar fraqueza, vão desqualificar, porque o cara fica pensando, né, olha, se eu demonstrar fraqueza nesse sentido aqui, vão me desqualificar para ser pastor, sabe, por medo. O cara tem medo, a pessoa tem medo, não, eu não vou falar que eu não vou dar conta, eu dou conta assim, pode achar. Eu assisti uma pregação do pastor Josué Brandão, a qual ele ministrou com a seguinte temática: pastor também é alma. Então ele tratou esse assunto de uma forma muito magnífica, inclusive os nossos pastores estavam nessa palestra, pastor Robson, pastor Luci Francis, participando, pastor discipulando o pastor. Então foi uma conversa assim muito edificante. Inclusive está salvo no YouTube, quem quiser acessar, acesse lá, pastor discipulando pastor, essa ministração do pastor Josué Brandão. Então é muito importante essa temática de ser tratada, porque
eu quero fazer aqui uma outra pergunta. Só um pouquinho da pergunta, eu quero só botar o pessoal que estava falando aqui. Vamos Vamos só rapidinho. ler aí para Valtemir Faria Santana, boa noite. Leni Pereira, estamos acompanhando os nossos pastores. Glória a Eu não Deus. poderia deixar de mandar um abraço, né, Fique à para os vontade. nossos irmãos da Arca da Aliança que estão acompanhando, a irmã Clara, já vi aqui, né, já vi a irmã Leni, já vi o meu tio, irmão Rivaldo, né, que tem mandado mensagem, ele já tinha pedido desde cedo aí O o link. link, né, nós também temos aí os irmãos, e estava a ansioso para irmã acompanhar. Catarina, Deus continue abençoando, é uma igreja abençoada que o Senhor tem nos colocado, a irmã Clara, são servos do Senhor que tem nos ajudado, né, que tem colaborado, né, cooperado com a obra do Senhor. Né, Isso aqui é a Rosiane Mendes, ele falou: tive a honra e o privilégio de ser pastoreado por esse casal. Que foram bênçãos em minha vida, meus eternos pastores. Rose Mendes. a irmã Rose, Irmã lá Rose. da Formosa, Deus abençoe. Liderados, lembrando, Ismael Rodrigues, aqui a paz do Senhor, meus irmãos. Gildete Faria Santana, Valcinete, parabéns para você. Essa minha mãe, Geodete, Glória a minha Deus. mãe. Érica Vasconcelos, minha esposa. O exemplo do sogro de Moisés, que eu estou falando agora, Jeto. que o aconselha a nomear anciãos para auxiliares devido à E a gente tem carga. que falar também da esposa dele, né? De Zípora, ou Sim. Zéfora, né? que Porque teve um papel muito fundamental no ministério importante. dele, né? Aqui, o Divaldo Martins falou assim: tem cuidado de ti e da doutrina, fala tudo. Presbítero Divaldo de Santana, Amapá. Suzane Silva, Deus abençoe. são bem em nossa vida. Glória a Deus. Então, pode continuar agora. Pergunta. Vamos lá, para uma próxima pergunta. É, Quais eu desafios? queria só ressaltar, né? Porque Fique à vontade. o irmão falou do pastor Josué Brandão? Josué Brandão, e o pastor Josué Brandão, ele se tornou uma pedra fundamental na divulgação da importância do cuidado com a saúde mental e saúde emocional. Inclusive, numa pregação, ele fala sobre o processo que ele passou de depressão, né, e quanto que foi difícil para ele, né, colocar isso para a igreja, porque como o irmão falou, né, que dificuldade um pastor tem de reconhecer que ele precisa desse momento e que ele está passando por uma dificuldade, por um momento de exaustão, essa é a palavra, que é a burnout. Ele está passando por esse momento e dele chegar e reconhecer e colocar isso de forma clara. Então, quando o pastor José Brandão falou abertamente sobre o processo que ele passou e da forma como foi difícil para ele, inclusive momentos que a gente acha que está agradando o pastor, muito me chamou a atenção, que ele disse que ele foi pregar e os irmãos não percebiam o quanto ele estava, né, em um processo de depressão, e colocaram ele, os irmãos querendo fazer o melhor para ele, né? Colocaram ele num hotel, um hotel fazenda, distante, sozinho. E ele narra que aquilo ali, ele sozinho à noite. Imagina os pensamentos que passam, né? A pessoa num processo de emocional, porque quando a gente fala de depressão, ou relacionada à depressão, síndrome do pânico, a gente está falando muito, basicamente, de desequilíbrios vinculados a hormônios. Muitas das vezes, simplesmente, a reposição de certas vitaminas, como o irmão falou, reconheceu que era vitamina B12. B12 que estava faltando, porque ele já estava com falta de ânimo, né? Então percebeu que não era uma depressão. Uma simples reposição vitamínica vai resolver. Mas tem momentos que isso pode chegar num grau de profundidade que a pessoa se desestabiliza, e para ela se estabilizar, ela precisa procurar, por exemplo, nem às vezes um psicólogo, um psiquiatra, para que ela possa se estabilizar, chegar ao seu estado, né, onde ela tenha um domínio sobre os seus pensamentos, né, e ela possa se submeter a um tratamento. Porque nenhum medicamento de cunho psiquiátrico ele vai curar. Ele não cura, ele vai buscar estabilizar para que a pessoa possa buscar o suporte ideal para continuar uma vida saudável, né? Uma vida emocional e uma vida com saúde mental.
Então, quando o pastor Josué Brandão falou isso abertamente, eu acho que isso acendeu um alerta para muitos pastores, porque ele é um pastor renomado, e quando ele se colocou nessa posição de que ele estava precisando de ajuda, ele diz para os outros pastores, eles sinalizam assim: ei, nós somos pastores, mas nós não somos imortais, nós não somos blindados a pontos de querer nos comparar àqueles que nós estamos no passo. Nós estamos buscando a santificação, buscando para celebrarmos naquele dia, participarmos do banquete, mas nós somos humanos. Nós não temos, como Jesus tinha, o lado humano e o lado de Deus. Nós somos seres humanos. E como qualquer ser humano, ele precisa entender que se ele burlar aquilo que Deus criou como uma máquina perfeita, sua imagem e semelhança, se nós não obedecermos os limites, o preço pode ser Cuidar muito do alto. templo do Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo. É por isso que eu vi uma entrevista que ele deu também, pastor Josué Brandão. O entrevistador fez a seguinte pergunta para ele: qual foi a pergunta que nunca fizeram para você? Aí ele disse: você está bem? Olha só. Essa pergunta ela é profunda, né? Porque ninguém chegou a perguntar para ele: você está bem? Era essa a pergunta que ele nunca tinha respondido. E passou por um momento tão difícil, pastor, né? Sim. E eu dou glória a Deus pela vida dele, porque além de ser um grande pregador, né, ele colocou isso abertamente para sinalizar para todos os pastores que, de fato, quando se percebe que é necessário pedir ajuda, que se deve pedir ajuda antes que se agrave. Porque assim como uma doença que a gente sempre recomenda, por exemplo, para as mulheres, nós temos sempre assim: olha, vamos fazer o exame o preventivo, vamos fazer o exame de mama, porque nós temos que fazer o cuidado, porque para já não descobrir numa fase avançada. A mesma coisa o processo da mente. Quanto mais aprofundar, mais difícil se tem para se estabilizar. Voltar, né? Retornar. Uhum. Quais os desafios emocionais são mais comuns entre os membros do ministério? Evangelista Eliá. Quais? Os desafios emocionais são mais comuns entre os membros do ministério. São muitos, né? São muitos. Né? E o pastor ele precisa, primeiro, como eu falei, reconhecer, né, os seus problemas e precisa compreender, né, aquilo que se apresenta. Como eu falei, você vai lidar com todo tipo de pessoas. Qualquer igreja que você vai liderar, você vai assumir, qualquer departamento, por mais que seja mínimo. Eu sempre digo, onde tem pessoas, tiver mais de um, você já vai ter ali problemas. É igual um casamento. Você vai ter, quando você casa, você nunca é um casamento, alguém diz: ah, meu casamento é perfeito. Não. Casamento é você lidar com as emoções, saber lidar com as frustrações, um ceder, o outro ganhar, o outro chegar um momento de conversa, porque aonde tem pessoas, né, vai ter às vezes há uma divergência, essa divergência ela tem que ser sanada dentro daquilo que é razoável, dentro daquilo que é normal, dentro de um relacionamento, de uma conversa, e vai ter momento que você vai ceder. Então, onde tiver 12 engenheiros aqui, pai, irmão, você não pode dizer isso: rapaz, o negócio vai ficar bom se for luz branca, senão, rapaz, melhor que fique luz amarela. Aí cada um vai ter que dar o seu argumento. Mas vai chegar uma hora que alguém vai dizer: rapaz, já acho que melhor desse teu jeito ficar bom, porque senão vai haver, né, briga. Então o grande desafio para os líderes, né, é ele conseguir saber lidar, né, com essas emoções a ponto dele não adoecer com elas. Porque muitos líderes eles adoecem por causa disso, porque ele quer solucionar o problema de todo mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. A gente trabalha, a gente organiza, nós temos a nossa vida, a nossa família, e se tem muita gente que é assim: se não, eu trabalho mesmo na obra, ele se desgasta a ponto dele perder a própria família, né? E fazendo tudo aquilo que é contrário à Bíblia diz, né? E a gente tem que aprender com José: disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então tem muitos líderes que ele tem cuidado tanto da obra, né, se desgastado para tentar solucionar, para tentar questão de construção, que ele esquece da sua própria família, Perde a sua casa. a sua própria casa, que é onde ele retorna. É a base do ministério. Quando todos os problemas dele enfrentados no dia a dia, é onde ele vai ter o refrigério, é na casa dele. É com a esposa, é com os filhos. Mas se ele não tivesse esse relacionamento agradável, às vezes, né, eu vi uma vez um pastor Hernandes Lopes ele contando, ele diz que ele foi um testemunho mesmo, que aquele homem ele ia ao sapateiro e toda vez ele encomendava um sapato para ele. Todo ano que ele viajava, ele encomendava um sapato. E aí, toda vez que ele pedia um sapato menor do que o habitual. Né? Normalmente era 2 números menor que o dele. E aí aquele homem ficava, mas o pé desse homem não é esse. Como é que ele pede um número menor para ele? E aí uma vez aquele homem perguntou por que ele fazia aquilo. Ele falou assim, é porque é o único prazer que eu tenho quando eu chego em casa. Eu passo todinho com o pé apertado de tirar o meu sapato e ter paz. A única paz que eu tenho é quando eu tiro meu sapato. Quer dizer, a casa dele, né, não era mais um refúgio, não era mais aquele refrigério. Então o desafio do líder, todo líder, né, é justamente lidar, principalmente hoje com a ansiedade, são as doenças hoje no momento, a ansiedade, a depressão, são a síndrome do pânico, são justamente as doenças aí que a Organização Mundial da Saúde ela coloca, né, como Doença do século, a né? doença do século, são as doenças emocionais. Então o líder ele precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer esses sintomas. Ele não é um psicólogo, ele não vai diagnosticar, mas ele tem que pelo menos ter ali o mínimo para dizer assim, opa, esse irmão está precisando de um acompanhamento. Chegar, meu irmão, o senhor não quer procurar um acompanhamento, o senhor não quer procurar, o senhor não quer dar uma descansada. Né? Eu já vi vários líderes falando sobre isso. Às vezes a pessoa está tão cansada que ele quer largar o ministério, e às vezes o pastor ali com sabedoria diz assim, descansa dá uma descansada uma semana. Uns 15 dá uma dias aí. viajada aí, pega a família, pega a esposa, vai para um terreno, vai, né, desopilar a mente. Quando ele volta o quê? Renovado. Então nós precisamos entender isso, né, de conhecer, como a irmã Val ainda há pouco falou, nós estamos ainda, né, colhendo uma semeadura do Covid, que muitos irmãos ainda, né, eu lembro que quando nós estávamos lá na Formosa, muitos irmãos tinham medo até de receber em casa. Muitos irmãos achavam que iam morrer, que ficaram, né, a vida da pessoa psicologicamente abalada. Tem pessoas que já têm uma predisposição, né, a própria formação dela, ela já tem aquela predisposição de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Se a gente não tiver esse cuidado de orientação, essa pessoa ela pode adoecer. Então, o desafio do líder hoje é entender o seu liderado, é conseguir enxergar os problemas do seu liderado. Porque você pega, às vezes, você dá muita tarefa para uma pessoa. Pega, não, a irmã Val ela é boa, aí não, hoje ela vai pregar, amanhã ela vai coisar. Secretário, tesoureiro. Não, nós precisamos compartilhar. Né? Eu uso uma frase que eu trago da vida militar, que diz que comandar é comandar com outros. Se você está comandando sozinho, você não está liderando. Né? Porque a liderança é justamente isso, é divisão de tarefa, você ensinar outros a liderarem como você. Né? De delegar missão, de ensinar, né, a ser liderança. Por quê? Porque amanhã pode ser que eu não esteja mais ali naquele lugar. Mas formar um líder junto com você. O grande líder é quando você forma outros líderes. O grande pastor é quando ele forma, né, pessoas que vão suceder o seu ministério. Porque vai chegar um momento que a nossa vida, né, como meu pai disse assim, olha meu filho, eu passei já, acho que um cajado para ti. Né? Porque é o momento de descansar. Né? Mas ele sempre ali ensinando, dando um aconselhamento. Então a gente precisa entender esse momento e conseguir administrar isso, ter essa visão, né, dos nossos liderados, entender, compreender, ter essa empatia, que muitos líderes não conseguem ver. Não tem essa visão, essa compreensão, de amar. O que falta, na verdade, é isso. Muitos líderes falta esse verdadeiro amor. Às vezes o amor, que às vezes o cuidado que às vezes alguns têm, é por interesse. Por uma questão social, por uma questão
financeira que alguém pode ter, ele tem um cuidado. Ah, mas o irmão Fabrício não tem tudo isso, eu não vou. Não, a gente tem que amar a todos. É aquilo que Jesus disse, né? Eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros como eu os amo. Né? Então é um amor sem medida, um amor sem interesse, para que a gente possa justamente fazer com que o trabalho do Senhor cresça. Mas olha, uma coisa que eu tenho verificado ao longo do tempo, né? Assim, ao longo do tempo que eu venho me dedicando a estudar a palavra, a buscar o meu autoconhecimento também dentro da religião, dentro do cristianismo, né? Buscando o meu lugar ao sol. Então eu vejo que Deus me deu uma vocação quando eu era criança. Essa vocação era o quê? Correr atrás de máquinas pesadas com um piniquinho branco na cabeça. Né? Eu era pequenininho, atrás de máquina o tempo todo. E eu trabalho em obras há 38 anos. Então, a vocação que está em mim, o meu chamado vocacional. Mas temos um chamado pastoral, ou um chamado ministerial. A Bíblia ela divide os dons de serviço, dons ministeriais. Será que muitas vezes, por uma pessoa, um exemplo, um porteiro, ser um ótimo porteiro, ele seria um bom diácono? Às vezes não. Então, às vezes a gente pega uma pessoa que está ali numa função em que ela está trabalhando, dedicando, fazendo o melhor dela, porque você sabe que a portaria ela converte. A portaria é a porta de entrada dos irmãos que nunca entraram na igreja. Se na portaria a pessoa for recebida como se fosse recebida numa casa, na sua casa, eles vão querer voltar. Então o que acontece? Tirar uma pessoa dali e colocar numa função que não é dele mais. Você não vai ficar mais na portaria. Agora você é diácono, você vai sentar lá. E aí? Aí chega a pessoa, ela não tem chamado pastoral ou para apacentar. Não é nem pastoral, para apacentar. Por quê? Porque quando a pessoa assume a congregação, seja diácono, seja auxiliar, presbítero, evangelista, missionário, ele se torna pastor daquele povo. O professor da EBD é pastor dos seus alunos. Né? Então ali você está ali. Aí quando você coloca uma pessoa que ele não tem o chamado para apacentar, isso pode levar a pessoa a frustrações. Ou seja, vai pensar que vai conseguir fazer com que a igreja cresça e no fim a igreja pode acabar caindo, porque ele não tem esse chamado. Mas Jesus capacita. Sim, capacita, mas ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Efésios 4:11. Eu creio nesse chamado específico. Ah, não, ele é porteiro, mas vai dirigir uma congregação, mas nunca dirigiu na vida, não tem essa experiência, e às vezes ele chega lá, um pequeno parênteses, o irmão cismou que queria ser missionário, casado novo, com a esposa, chegou para o pastor, eu quero ser missionário. Pastor, tem certeza? Tenho. Olha, vou te mandar para um campo. Não, tenho certeza. O que aconteceu? Ele chegou no campo, não era nada daquilo que ele pensava. A igreja não tinha iluminação, não tinha som. A casa pastoral era colada na igreja, só tinha um quarto, né? A cozinha tudo junto ali. A esposa começou a brigar. Foi até que ele largou o campo. Então eu vejo que tudo isso também cai nesse sentido dessas dificuldades. Não sei se a irmã concorda comigo ou se ela tem uma opinião a respeito disso. Irmão, assim, na vida secular, assim como na vida ministerial ou na vida pastoral, na vida dentro da igreja, né? Ou na vida em qualquer aspecto, o ser humano ele precisa ter essa identidade e a ideia de pertencimento, que a gente chama, né? Eu pertenço a um grupo. A gente observa isso na própria natureza humana. Quando começa a fase do desenvolvimento, a criança, quando ela vai ali já na fase dela querer se identificar num grupo, ou mesmo na adolescência, onde isso é muito, muito mais evidente, existe a necessidade de identificação grupal. Né? Então, o que eu me identifico com esse grupo? Então, quando eu estou dentro da igreja, a minha vocação é a mesma coisa da ideia de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, ao grupo, por exemplo, de missionários,
É aqui que eu me enquadro, é aqui que eu posso realmente servir a Deus. E esse serviço, vamos colocar dentro da atividade profissional. Eu sempre digo assim, que dentro da atividade profissional, muitas das vezes nós subutilizamos um funcionário. Porque aquele funcionário ele é muito mais produtivo, muito mais eficiente num determinado cargo. Porque ele é o perfil dele. Quando a gente leva para dentro da igreja, a gente vai pela vocação. A gente para de chamar como o perfil dele, né? A gente diz que é a vocação. Se eu colocar alguém aquém da sua vocação, ele não vai desenvolver tudo que ele tem para desenvolver dentro da igreja, da forma como ele poderia servir, e isso pode causar nele uma frustração. Por exemplo, se eu for colocada no ministério infantil, eu vou ficar frustrada, porque eu não vou saber desenvolver um trabalho a ponto de dar um bom resultado para as crianças, que é a fase da formação onde eu estou levando o evangelho e a semente está sendo implantada. E se eu não fizer isso para mim vai gerar uma cobrança interna tremenda. Mas eu não vou conseguir executar como muitas irmãs que têm esse dom que Deus lhe deu. É um talento que foi entregue na mão dela e que ela segue aquilo com maestria. E eu vou executar e eu vou deixar a desejar. E eu posso, inclusive, causar, por exemplo, pegar um grupo infantil, onde nós temos um número de 30 crianças e no final está com 15 crianças, porque eu não consegui desenvolver aquela tarefa, porque não é o meu chamado, não é aquilo que eu sei fazer, que é o dom e o talento que eu vou colocar dessa forma, que o Senhor me entregou. Né? Além do chamado, é um dom, um talento que alguém tem. Eu falo, por exemplo, nós temos lá na nossa congregação as irmãs que trabalham, a irmã Sônia. Tem uma maestria para trabalhar com as crianças que, por mais que eu estude todos os livros, eu não vou conseguir desempenhar aquela tarefa. Né? Você está nela, você ora nela, percebe, né? Você vê a forma do lidar, como é diferente. Né? Então, existe isso e existe uma questão, voltando para a saúde mental, da gente poder perceber nas pessoas e não menosprezar o que nós observamos. Por exemplo, muitas pessoas que começam, iniciam um tratamento com acompanhamento psicológico, como se fosse alguém com um problema cardíaco, como eu falo, que vai fazer um acompanhamento, alguém que tem um diabetes, vai fazer um acompanhamento para tratar, né? E aí as pessoas são hostilizadas às vezes na igreja, porque tem irmãos que se aproximam e vão dizer que ele está fraco na fé. O que aconteceu? Ou outros ainda cometem um absurdo de dizer assim, qual foi o pecado dele? Relacionando ao pecado um momento que ele está doente. Né? Então ele ainda traz a ideia de que aquilo é uma punição. Né? Como muitos acreditam, ainda que o pecado, Deus vai punir através do pecado do homem com doenças, enfermidades, que vão impossibilitá-los, incapacitá-los. Então, imagina alguém que emocionalmente ou já está debilitado e chega alguém fazendo um tipo de comentário como esse, o que vai acontecer com esse irmão, ou com esse pastor, ou com esse missionário? Se alguém olha e os outros pastores ou os outros missionários dizem assim, ele está fraco na fé. Isso é fraqueza na fé. Isso é um chute na cabeça. Qual foi o pecado que ele cometeu? Está em pecado, tá em só pecado, pode ser pecado. Primeira coisa, é o pecado. Então, né? isso. E então é o momento que ele mais precisa de apoio, de suporte. Ou outros dizem assim, para com isso. Que isso? É como se alguém tivesse fazendo corpo mole, diz assim, está fazendo corpo mole, bora, levanta logo, e não percebe que aquela pessoa, naquele momento, ela está simplesmente precisando de uma mão estendida, uma palavra. Né? Não seria apontar o dedo, mas estender a mão. Estender a mão. Esse é um ato realmente muito simbólico, ao invés de apontar o dedo. Estender a mão, né, para o irmão, ao invés de fazer comentários como esse, perguntar simplesmente como o senhor está, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Então, a saúde passa por isso, a saúde emocional, por essas questões de algumas crenças, que são crenças de que está relacionado, por exemplo, o sofrimento emocional de alguém com a fraqueza na fé. Não dá para... Isso é uma crença.
O sofrimento emocional, ele vem basicamente de sobrecargas, né? Em que momento eu sofri uma sobrecarga emocional? Meu exemplo que é do o jugo, né? De Jesus falando, do jugo, né? É um jugo. Como eu acabei, a gente acabou entrando nessa discussão sobre o ônus do Covid. Hoje nós temos sérios problemas de saúde mental, não é à toa que a discussão está tão em pauta. Quando a discussão está em pauta é porque tem um alerta ligado. Sim. E as pessoas precisam falar sobre isso. E por que não falar dentro da igreja? Então, na capacitação ministerial, eu louvo a Deus pela vida do pastor Lúcio Francis, e colocou, né, em discussão, trouxe para os obreiros aquele momento de reflexão em torno do assunto. Porque é um assunto que precisa ser discutido, sim, dentro da igreja. E sempre, né? Olha, a psicologia, todo psicólogo, ele precisa de um psicólogo. Ele precisa ser acompanhado por um psicólogo. Ele precisa. Por quê? Porque ele vai levar toda a sobrecarga emocional que ele recebeu. O que vai acontecer com ele? O que vai gerar? Que tipo de sentimentos e emoções vão acontecer com esse psicólogo que diariamente recebe sobrecargas emocionais de outras pessoas? E o pastor? E o missionário? Nós somos uma esponja, não somos? Nós absorvemos também. Não é da mesma forma? No gabinete pastoral, diariamente, nós vamos perceber que a igreja, ela recebe pessoas que estão feridas, que estão machucadas, e elas vão procurar se reconstruir dentro da fé. E nesse momento, que é o momento inicial do encontro dela, cabe o acolhimento. E dentro do acolhimento, muitas das vezes a gente vai tomar conhecimento da realidade, o que está causando sofrimento. E isso é uma sobrecarga emocional. E por que os pastores não precisam, os missionários não precisam desse momento, dessa higiene emocional, dessa higiene mental, que pode ser feito através de práticas simples, inclusive, como, por exemplo, caminhadas, alimentação, um bom diálogo, um momento com família. Tem missionários e pastores que não tem um tempo com a sua família. Não tem um tempo para sair com a família. Né? As atividades são tantas que ele não consegue achar um tempo nem para si mesmo e nem para uma convivência familiar. E isso gera dentro da família, muitas das vezes, a sobrecarga dele também é despejada dentro da família. Dentro O Paulo Júnior, né? A gente viu isso aí. E essa falta, né, de trabalhar essa inteligência emocional, né? Que é outro cunhado aí pelo Daniel Goleman, né, que é um psicólogo, um doutor formado em Harvard, que ele trabalha justamente isso. Que aí a gente precisa ter essa inteligência emocional, ela favorece justamente os nossos relacionamentos saudáveis. Aí entra no conhecer nosso limite também, né? Conhecer nosso limite, né, trabalhar, porque às vezes você vê uma pessoa estressada, às vezes uma pessoa, por que ela está passando aquilo? Né? Às vezes a pessoa tem que entender. Às vezes, não, é o jeito dele. Não, às vezes não é o jeito dele. Às vezes é algum problema que ele está passando. Às vezes é uma questão de dívida, é uma questão de saúde, às vezes é uma questão emocional, sobrecarga do dia a dia, que faz com que ele, né, extravase aquele sentimento, aquele momento. Então é por isso que o guia ele precisa ser perceptível a ter esse olhar clínico, né, ter essa percepção, inclusive dele mesmo. Inclusive dele, é sempre a começar em mim, eu acho que o grande desafio, da liderança, eu retorno à pergunta do Fabrício, é ele conseguir enxergar esses problemas dele. Porque se você falar com alguém que está numa situação dessa, você diz, não. Diz, olha, irmão Val, precisa dar uma descansada. Não, para mim está tudo bem. Isso aí, ele não consegue se ver naquele problema. É o grande problema, ele tem essa negação, né? Que é uma fase, né, da pessoa que está passando por um problema, é a negação do problema. A primeira coisa. É a primeira coisa, ele nega o problema. Ele consegue ver o problema em todo mundo, menos nele. Porque às vezes quando você vê uma pessoa, aí não dá certo numa igreja, não dá certo na outra, você coloca ele, muda de departamento, qualquer departamento que você vê, ele arranja o problema. Aí você, rapaz, ou é todo mundo que está com problema, ou é ele que é um problema, né? Então, problemático. Por quê?
Porque essa inteligência emocional, ela trabalha também, ela faz com que a gente consiga liderar com eficiência, né? A gente consiga ter gestão de conflito, porque quando você tem uma saúde mental boa, você consegue ali administrar, você consegue ter uma palavra boa, né? É aquilo que Paulo fala, é uma palavra temperada, Isso. né? Você não consegue. Tem um não que joga mais lenha no. Lenha na fogueira, não. Lenha na fogueira lá, você que joga gasolina para pegar fogo, não. O líder ele tem que ser uma pessoa apaziguadora, né? Ser brando, né? O fruto do Espírito tem que estar nele. E aí é justamente isso. E para ele ter esse fruto do Espírito fluindo, ele tem que estar plenamente. É a questão espiritual, a questão emocional, né? Física dele, para ele conseguir lidar. Temos aqui mais comentários aqui. Suane Souza, a live tá uma benção. Que Deus abençoe sempre meus pastores. Lucas Freitas, glória a Deus. Temos um irmão aqui, o Amaury Miranda também, querendo dar uma polemizada. Né? Mas a gente vai, não vou dar o, como é que chama? Ibope, né? Essa polemizada aqui, a gente precisa conversar com ele, ó, olhar no olho dele e falar para ele a respeito disso. Dizer a você, Amaury Miranda, que nós amamos você em Cristo Jesus. Tenha certeza disso, que, né, esse seu sentimento ele vai sair, em nome de Jesus. Vamos lá? A Maeli Maciel, glória a Deus. Cleia Gondim, grata a Deus pela instrumentalização da nossa vida desse casal abençoado para alcance de muitas vidas. O Susan, né? Ansiedade, depressão, crise do pânico, não é brincadeira. É preciso ter atenção, cuidado, amar o próximo e ajudar, fazer o possível e o impossível para ajudar, né? Vamos aqui, Eliette Reis, graças a Deus passei por esse processo e tive ajuda profissional. Temos mais aqui ele já deu uma brandada, vamos dizer que o amor de muitos está esfriando, o Amaury Miranda, isso mesmo, meu irmão. Né? Interessante esse comentário do Amaury. Porque, de fato, irmão, o amor de muitos está esfriando, né? Essa falta de amor que a gente percebe e que faz a gente passar, muitas vezes, desapercebido e atropelando as pessoas, né? Essa falta de amor que ela se aprofunda, e, inclusive, a gente acha que a humanidade caminha para um momento de sensibilização, quando tanto se levanta campanhas de sensibilizar, de amor ao próximo, e a palavra em voga é empatia, mas a gente volta, por exemplo, e vê que a humanidade, ao momento que se afasta dos princípios de Cristo, ela está fadada mesmo a cair nas ruínas. A gente vê, por exemplo, a época do Covid-19, quando pessoas morrendo atrás de respiradores e muitos dos nossos representantes indo atrás de desvio de dinheiro, ainda tinha que se discutir e ter cuidados com coisas como essa, enquanto vidas precisavam simplesmente de um aparelho. Então, essa falta do amor, o amor esfriando, eu sempre coloco isso também como um grande agravante do processo de saúde mental, do processo de saúde emocional. A falta de amor que nos leva a simplesmente estar passando no WhatsApp e ver uma mensagem de um falecimento ou de um adoecimento grave e de uma hora para outra estarmos rindo simplesmente e comemorando. Nós não conseguimos nem absorver totalmente a nossa tristeza, vivenciar ela em compaixão ao irmão, porque não tem tempo. A gente já quer ver uma outra postagem que possa nos despertar, por exemplo, liberação de hormônio como adrenalina, e a gente já está sorrindo e esquecer simplesmente daquela pessoa que inclusive é próxima da gente, que está em sofrimento e precisa da nossa ajuda. Mas a gente prefere ver postagens que vai alimentar a nossa alegria, a nossa satisfação pessoal, o nosso desejo de ser igual ou melhor, mas nunca de se prender a uma postagem e tentar dizer como possamos resolver. O máximo que muitas pessoas fazem é colocar uma mãozinha de amém diante do sofrimento de muitos e não se coloca numa situação... Por dizer, vou orar por você. Ou vou orar por e não você. ora. E no outro momento já está rindo e comemorando e vendo postagem que possa simplesmente lhe deixar na situação muito mais confortável e prazerosa. Como Jesus, ele entrava nos lugares, ele vislumbrava as pessoas e ali ele se compadecia delas, se empatia por aquilo que já estava passando. E ali ele passava então a curar,
Porque em primeiro instante ele veio trazer o quê? Veio trazer as boas novas. Mas aí ele viu que o povo estava precisando de mais coisa. E ele então passou a ter empatia, né, e trazer a cura. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa olhar essas coisas. Como o senhor falou, se não houver empatia, é complicado. É difícil de você poder ter uma vida plena, né, cristã. Igual a irmã também, né, que ele falou aqui, ó, a família foi fundamental no processo de recuperação que ela teve. É importantíssimo. Né? Que mais aqui? O Maurício tá querendo polemizar, ô meu filho. Vamos lá. Sarah Jace, esqueci, né? Meus queridos pastores, que saudades, aprendemos muito, muito, muito com eles na nossa congregação Formosa. Tivemos o privilégio de, como pastores, crescemos muito espiritualmente. Eu lembro de uma campanha sobre escatologia, né, que você estava fazendo lá, ensinamento. Escatologia, roteiro de Apocalipse. São coisas que marcam, né? Então vamos lá. Fabrício. Nós temos um cenário no Novo Testamento, Marcos capítulo 2, dentro da casa de Simão Pedro. Jesus, primeiro diz aquele homem, ele estava interiormente e exteriormente vivendo na miséria. Era desprezado por todos por conta da sua paralisia. Então Jesus diz assim para ele, Marcos 2, verso de número 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus estava curando aquele homem por dentro para depois curar por fora. E aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela casa não estavam entendendo. Tanto é que a crítica foi em pensamento. Não foi uma crítica verbalizada. Foi uma crítica em pensamento. Porque aquilo que Jesus estava fazendo era um ato de blasfêmia. Como é que pode esse homem perdoar pecados sendo que ele não é Deus? Essa era a crítica dos mestres da lei que estavam ali dentro daquela casa. Então Jesus nos mostra que essa cura interior, essa restauração da alma, ela é importante. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente voltando ali para liderança, ministério, e eu creio que muitos irmãos estão nos acompanhando através da live, que fazem parte do ministério, têm cargo dentro da igreja, são envolvidos com a obra e muitas das vezes não cuidam de si. Olha o texto áureo que a gente abordou aqui de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. Atente para si. Só que infelizmente muitos hoje estão vivendo nessa síndrome de Narciso. O que Paulo destaca sobre a decadência moral para Timóteo, sobre os dias trabalhosos, a primeira coisa que ele vai citar é que existem pessoas amantes de si mesmo. Essa é a síndrome de Narciso. São pessoas centradas em si, apaixonadas por si. E, infelizmente isso tem acontecido de uma forma avassaladora. Mas nós, como os líderes, precisamos cuidar da nossa vida interior também. Foi citado aqui o exercício das disciplinas espirituais, foi citado aqui exercício físico, cuidar da nossa mente, lermos bons livros, protegermos a nossa mente com o capacete da salvação, porque o líder precisa entender que a salvação ela começa pela mente. Então, precisamos cuidar também da nossa mente. E qual é o erro hoje de muitos líderes da nossa igreja, do nosso ministério, a qual eles cometem em relação à saúde emocional? Nossa missionária Val. Não podemos apontar como erro, né? Porque eu percebo que dentro da vida ministerial, da vida pastoral, é sempre um cuidado e uma forma de tentar acertar. Uma busca pelo acerto, né? Não é um erro, é uma busca por acertar e querer fazer o melhor para a obra do Senhor. E nessa busca de dar o seu melhor, é uma entrega sem limites, no sentido de perceber, o irmão falou no início, nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
E como o templo do Espírito Santo, ele requer o cuidado e de perceber esse cuidado. Então, na busca de fazer o melhor, de sempre ser assertivo, acaba se esquecendo dele mesmo. É aquilo que a gente falou desde o início, o esquecimento de si mesmo. Então, cuida de todos, mas ele não faz aquilo que nosso texto falou, né? Cuidar de ti mesmo. Então, ele quer cuidar da igreja, ele quer cuidar da Muitos querem demanda, buscar a a perfeição. perfeição. E isso perpassa também por muitas questões da igreja. Porque não é só presa a questão ministerial. A gente sabe que a obra do Senhor, ela acaba requerendo uma dedicação, por exemplo, até na parte estrutural. Isso daí é um fator que vai requerer muito tempo e muita dedicação para cuidar da parte estrutural da igreja. Aí depois vem a parte administrativa, porque nós estamos falando de igreja enquanto instituição. E aí vem a parte pastoral, de pastorear os irmãos e lidar não somente com as demandas emocionais deles, mas com os conflitos, porque esses conflitos eles sempre vão existir. Né? Faz parte da natureza humana os conflitos que precisam ser administrados e harmonizados. A igreja, porque o erro de muitas pessoas é perceberem que a igreja, as pessoas todas vivem em santidade, nós buscamos a santidade, nós caminhamos, é uma busca diária, e nós estamos lutando, aquilo que Paulo reconhece, que a nossa luta não é, né, contra a carne. Paulo fala, inclusive, ele diz assim, ele reconhece essa luta diária, que ele diz assim, o bem que eu penso em fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu já faço. Então nós lutamos diariamente com isso. Então eu não digo como erro, mas o esforço em ser assertivo, em buscar a perfeição, em se dedicar realmente com o desejo de se dedicar e fazer o melhor ao Senhor, às vezes nós esquecemos de cuidar também, de nos observar. E que não é bíblico. Não é bíblico. Achar assim, não, eu tenho que entregar toda a minha vida a ponto de esquecer de mim mesmo. E nós acabamos de falar o textual. Cuidar de ti mesmo. Quando para negar a si mesmo, não é negar a nossa saúde, é negar os nossos desejos. Nossos desejos. Que é essa nossa busca, né, pela santidade. E a santidade, diga-se de passagem, a gente tem que ver, porque algumas pessoas que podem estar assistindo ainda estão conhecendo e querendo se aproximar de Cristo. A santidade nada mais é de sermos separados. Sim. E ser separado é buscar ser separado das coisas desse mundo, para que a gente não venha amar as coisas desse mundo. Então, na nossa busca de sermos separados e de exercermos o Evangelho de Cristo, nós queremos ser tão assertivos que às vezes nós confundimos o que é realmente o que Deus quer de nós com o que Ele quer na nossa dedicação para a obra. Entender que Ele quer que nós possamos estar envolvidos não, comprometidos. Porque envolvidos, né, é aquele pessoal que só é do oba-oba, do vamos lá, mas comprometido é um compromisso, é uma aliança que você faz. Então, de você montar uma aliança com a obra, com o Evangelho, e você entender que essa aliança também envolve o cuidado de si mesmo. Porque a própria palavra nos ordena esse cuidado de nós mesmos. Que a gente possa cuidar, porque nós somos templos do Espírito Santo. E como um templo tão importante, porque um templo que habita não é qualquer, é o Espírito Santo. Então, ele precisa de um cuidado ainda maior, né? Um cuidado em todos os aspectos, e o aspecto principal é o emocional. Porque um pastor, um líder espiritual doente, ele não pode cuidar das suas ovelhas, ele não pode cuidar da sua igreja, porque ele não pode cuidar de si mesmo. Então, ele não pode cuidar da sua casa, ele não pode cuidar do seu ministério. Então, ele tem que perceber que ele precisa cuidar dele mesmo, dar suporte para ele, para que ele possa dar o suporte para a igreja que precisa. E que para isso ele veio para servir. Isso. E nesse servir está incluído cuidar de si mesmo. Amém. Olha, tem mais comentários aqui.
Sara, gente, disse, meus queridos pastores, de novo, já li aqui, né? A de Breno Lohan, a live está sendo uma benção. A Suzy, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Olha, gente, essa live aqui, ela se for puxar todos os assuntos que eu coloquei aqui, coloquei falando a respeito dos temperamentos, porque eu estava lendo um livro chamado Temperamentos Transformados, né? Então fala de todos os temperamentos, cada um no seu quadrado, cada temperamento colocado no lugar correto. Mas ia fazer umas 4 horas de live. E eu já estamos remando para a beira e dizer da nossa alegria de receber vocês aqui. E eu quero estender o convite para outra live já, né? Para nós dermos continuidade. Falarmos a respeito até mesmo os temperamentos transformados, né? Porque é algo interessante. Jesus era o exemplo dos 4 em harmonia. Jesus foi exemplo. Então, e eu quero trabalhar com isso. Assim, é necessário, porque eu vejo assim na vida de muitos pastores, eles não entendem eles mesmos como eles são verdadeiramente. Quando eu aprendi a respeito do temperamento, eu descobri que eu tinha um caminhão de sanguíneo e um caminhão de colérico junto. Ao mesmo tempo eu era aquela pessoa que fazia as coisas atropelada, eu era uma pessoa que era firme no negócio. Entendeu? Depois de velho, eu estou mais sanguíneo, né? Estou menos colérico. Mas, gente, uma alegria maravilhosa receber vocês aqui. Eu fiquei muito... sempre é gostoso conhecer o pastor Eliabe, saber que ele dá umas aulas para nós maravilhosas e a gente fica feliz. E hoje a senhora, eu nunca tinha ouvido a sua voz, olha, só via a senhora lá, na lição, né, da senhora, eu falei, meu Deus, olha, que talento. Falo talento porque é uma pessoa que se dedicou, uma pessoa que se dedica, né, a fazer o melhor para Deus. Porque nós somos assim, temos que fazer com excelência. É para Deus, é com excelência. Hoje estou vendo aqui, né, o nosso quase improvisado. Um improvisado que vai melhorar um dia isso aqui, aumentar o estúdio. Né? E a gente vai botar câmeras 4K, certo? No futuro breve, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente quer levar o melhor para as pessoas. Hoje, nós chegamos a 14.200 inscritos no canal. Hoje estamos agora com 229 lives. A Érica, minha esposa, já vai acabar? Já vai acabar, meu amor, senão vamos ficar aqui 4 horas nesse assunto. E o assunto aqui é um assunto maravilhoso que tem que ter a segunda. Assim como nós tivemos assim, cuidando do tempo do Espírito Santo, uma nutricionista, nós falamos sobre alimentação, depois falamos sobre jejum. Porque o cuidado com o Espírito Santo é muito amplo, né? Primeiro que, por exemplo, um templo que ocupa o Espírito Santo, a gente não vai cuidar só internamente, vai cuidar externo, a parte externa do templo, a parte interna. Então, eu acho que dá aí vários encontros para que isso é maravilhoso. Se falar, né, sobre esse cuidado. Então, eu queria que vocês dessem a última palavra da noite, né? Eu quero também que vocês... Deixa eu só um pouquinho. Você não deixou like, deixa like. Tem 230 pessoas assistindo. Por favor, deixa o seu like. E se inscreva. Se inscreva no canal. EBD Comentada. Né? Clica no sininho para receber as notificações dos vídeos. Que eu vou voltar agora a fazer semanalmente. Faça o triplo C, né? Vocês. Curta, comente e compartilhe. Amém? Podem falar. Por favor. Eu queria agradecer o convite. Um convite, para mim, foi... assim, um desafio, porque eu sempre não sou muito afeita às redes sociais e dificilmente estou presente essa curtir, se inscrever, né? Então eu não tenho esse hábito, eu sempre, até por uma questão, é outra coisa que daria um outro comentário sobre a saúde mental, a questão de saber selecionar programas nas redes sociais. E isso foi a partir do Covid que eu tive essa seleção, eu não vejo TV, porque os noticiários me impactavam e pela uma questão de higiene. E eu parabenizo a iniciativa de vocês de criar esse espaço, quer dizer, na nossa cidade, onde o desafio ainda é bem maior, porque trazer para uma questão nossa e às vezes as pessoas, como diz assim, num jargão assim católico, né? Santo de casa não faz milagre. Então as pessoas não reconhecem as pessoas de casa. Então eu louvo a Deus por o número de inscritos. Isso sinaliza que está sendo bem aceito,
está sendo feito de forma responsável e é para o crescimento da obra do Senhor. Então eu louvo a Deus pela iniciativa, agradeço o convite, agradeço os comentários dos irmãos que estão nos assistindo, que colocaram seus comentários, que carinho, que saudade de muitos que falaram aí, que nós estivemos com esses irmãos. Vivemos momentos difíceis da pandemia e fica o recado. A saúde mental passa e ela é fundamental dentro da igreja, porque é esse cuidado que vai nos aproximar ainda mais de Cristo, porque aonde o mundo, onde ele disse que o amor esfriaria, a saúde mental é fazer com que esse amor possa aumentar, o amor ao próximo. Então eu louvo a Deus e agradeço o convite e parabenizo vocês pelo EBD, que não é só Não só EBD, tudo é. Aqui está a Sara Geides, falou assim: quando teremos ensinos catológicos novamente, pastor Eliabe? Ô, Jesus. Amanhã, quarta-feira, lá na Arca da Aliança, nós estamos concluindo um estudo sobre as 7 igrejas. Amanhã nós estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia. Olha. 8 quarta-feiras, onde nós aqui tivemos a oportunidade, né, pela graça de Deus, de ministrar, né, trazendo um contexto histórico e fazendo uma exegese do texto, né? Amém. E eu louvo a Deus, agradeço o espaço com o céu. Deus continue abençoando a sua vida, do nosso irmão Fabrício, né, pela condução deste digno trabalho, né, reconhecido trabalho da EBDcast, né, trazendo temas importantes, temas relevantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial. Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão aí participando da live. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, né, e que aquilo que a irmã Val falou, né, que você possa cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, para que você possa também, né, desempenhar a obra do Senhor com excelência, né, e que você possa pedir ao Senhor, né, para que Ele possa te dar graça, né, para que Ele possa te dar saúde, né, em todos os aspectos, tanto psicológico, né, como fisicamente, porque sabemos que, como a irmã falou anteriormente, sem a nossa saúde mental, é impossível nós prestarmos um verdadeiro culto ao Senhor. Que Deus possa abençoar, né, que essa mensagem ela venha ficar marcada na sua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue abençoando esse programa, que chegue aí os seus 100 mil, 1 milhão, né, porque é o Senhor que faz. Senhor que faz. É Ele que, às vezes, quem sabe, você nem imaginava, né, hoje a abrangência que tem o EBDcast, O alcance, né, mas o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Agradecer o convite. A irmã Val aceitou o desafio, né, de vir aqui. Ela Não tremeu muito, né? Não tremeu muito. Digo, como é lá? Digo, não, tu vai chegar lá, tu vai relaxar, tirar de letra. Não se preocupa lá, vai ter uma água, assim, que ela bebe bastante água, sempre que ela não tomou tanta água. Mas Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Mandar um abraço para os nossos alunos também do Instituto Logos, nossos professores. Deus continue fortalecendo, dando graça, e que possamos cada dia fazer com que a obra do Senhor cresça e que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém. Eu já vou ficar um convite para o senhor aqui para nós falarmos a respeito do arrebatamento da igreja, sinais dos tempos, tribulação, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o reino milenar e a nova Jerusalém. Se prepara, que a gente vai marcar uma hora para isso. Amém? Amém. Então, Fabrício, palavra final, a oração e vamos encerrar. Amém. Que alegria participar desse momento para tratar a respeito dessa temática. Foi tratado na capacitação ministerial e aqui conversamos com o anfitrião do canal, o irmão Anselmo, para trazer para a bancada do EBDcast para discutir juntamente com os nossos irmãos. Então, louvamos a Deus por todos aqueles que chegaram até o final. Quantos ainda estão conectados aí, irmão Anselmo? 230 ainda. 230. Louvamos a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela audiência. Muitos comentários também. Muitos comentários hoje. Eu acho que a gente bateu o recorde hoje comentário. de comentários. Deus abençoe a vida de cada irmão. E nós já queremos estender o convite para o próximo EBDcast, toda terça-feira, 8 horas. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative aí o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que serão postados no canal. Na semana que vem vai ser o pastor Moisés Araújo, o lançamento do livro dele, O Poder
da mobilização missionária. Inclusive, eu já comprei esse livro. Eu recomendo a todos o livro do pastor Moisés Araújo. E também, recomendando aqui algumas literaturas, creio eu que são literaturas importantes, que envolvem também essa temática. Tenho aqui em minhas mãos Teopsique. Aqui você tem uma introdução científica à psicologia para teólogos. É um livro também muito importante para os líderes, não somente para líderes, mas para aqueles que querem também conhecer um pouco dessa temática. Teologia e psicologia, como são abordadas. E aqui outra, você tem aqui uma mentoria, dá para ver aí, então, aqui, O Cálice Amargo da Depressão Ministerial, do pastor Nerildo Acioli. Ele veio aqui no Tempo Central, alguns obreiros compraram esse livro. O irmão Anselmo também tem um livro, tem ali na estante esse livro. E queremos recomendar a todos os líderes para também adquirir esses livros, essas literaturas que são importantes para você ler e compreender a respeito do assunto. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Queremos agradecer por esta audiência, aos nossos irmãos que nos acompanharam, da Congregação Fonte de Água Viva também quero mandar um abraço para os nossos irmãos, aonde eu estou cooperando como obreiro auxiliar, sou professor da Escola Bíblica Dominical, professor de discipulado e louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Amém. Vamos orar agora, encerrarmos esse momento tão especial. Pai, nós louvamos a Ti. Obrigado por este momento. Momento este a qual abordamos sobre essa temática, sobre a saúde emocional. Que possa, Senhor, despertar o nosso interesse cada vez mais. Sim, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha aqui, tratar com a nossa mente, para que possamos cada dia mais sermos renovados. É somente o Teu Espírito Santo que nos motiva, que nos dá graça e que nos coloca de pé todos os dias. Apesar de todos os desafios que sofremos, apesar de todas as aflições, o Senhor está nos renovando, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá entendimento para compreendermos todas as situações. Por isso eu te peço, ajuda cada líder, aqueles que estão mais distantes, ou talvez que não tenham algum auxílio, nenhum apoio, mas que Tu, Senhor, conhece o coração, a mente, a estrutura de cada um. E eu oro para que o Senhor continue renovando, dando graça e inteligência emocional para a vida de cada um. É que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mudar aqui.